Olá, bom dia. Começa agora a primeira edição do Portal da Assembleia no segundo turno das eleições 2016. Neste domingo tem plantão de jornalismo durante todo o dia na TV. Nossas equipes estão nas ruas para trazer as informações de tudo o que acontece nos principais pontos de votação da capital. Nesta edição você vai ver a solenidade de abertura do segundo turno no TRE, que aconteceu agora há pouco. Vamos falar ainda da segurança, logística e estrutura montada pela Justiça Eleitoral e também pela Secretaria Estadual de Segurança Pública para que tudo ocorra de forma tranquila. Eu sou Elda Borges e o Portal da Assembleia Especial já está no ar. Mais de 600 mil eleitores maranhenses voltam às urnas neste domingo. No Maranhão, o segundo turno acontece só aqui em São Luís. Dois candidatos, Edivaldo Holanda Júnior e Eduardo Braide, disputam a preferência da população para ocupar o cargo de prefeito. Os números gerais das eleições na capital você acompanha agora na reportagem de Milena Dutra. 9 candidatos participam das eleições em São Luís no primeiro turno para o cargo de prefeito. Agora, somente 2 estão na disputa acirrada. A capital, com mais de 1 milhão de habitantes, é a única cidade maranhense em que os eleitores vão votar em segundo turno. Neste domingo, dia 30, os candidatos Edivaldo Holanda Júnior, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e Eduardo Braide, do Partido da Mobilização Nacional, PMN, aparecem nas urnas eletrônicas mais uma vez no momento da escolha do voto de milhares de eleitores da capital. Aqui em São Luís, 659.779 pessoas estão aptas a votar nestas eleições. A expectativa é que o índice de abstenção de votos seja inferior nesse segundo turno no que diz respeito ao dia 2 de outubro, quando mais de 92 mil eleitores na capital não compareceu nas urnas, um índice de 14%. 659.779 votos disputados entre 2 candidatos que mais se saíram bem no primeiro turno. De um lado, Edivaldo Holanda Júnior, atual prefeito, que luta pela reeleição após conquistar 239.737 votos, ou seja, 45,66% do total. Do outro, Eduardo Braide, atual deputado estadual, que busca pela primeira vez o cargo de prefeito da capital, após conseguir no primeiro turno o voto de 112.041 eleitores, um percentual de 21,34%. Agora é tudo ou nada. Após a contagem de 100% das urnas, o candidato que receber a maioria dos votos válidos ganha as eleições e se torna o prefeito da capital. E para que o segundo turno ocorra, a Justiça Eleitoral no Maranhão disponibilizou 7.872 mesários que vão trabalhar em 260 locais de votação em São Luís. Ao todo, são 1.968 sessões em 9 zonas eleitorais. Para que a votação do segundo turno seja realizada de forma tranquila neste domingo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que mais de 10 mil agentes estão em ação na capital, sendo 9 mil da Polícia Militar e 1.500 das Forças Armadas. O esquema de segurança está distribuído nos 264 locais de votação nas 9 zonas de São Luís. Os bairros pontuados pelo policiamento da área metropolitana são Alemanha, Pedra Caída, Divinéia, Maracanã e Tibiri. O mapeamento teve por base os ataques a ônibus e prédios públicos nos dias que antecederam a votação no primeiro turno. A Polícia Militar informou também que está intensificando as abordagens nos pontos de ônibus. E o TRE ajustou ontem os últimos detalhes para as eleições de hoje. Quase 2 mil urnas eletrônicas foram distribuídas com escolta policial. Elas passaram por auditoria, a exemplo do que foi feito no primeiro turno. E o repórter Ismael Gama acompanhou os preparativos na Justiça Eleitoral. As urnas foram transportadas em veículos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e contou também com o apoio da Polícia Militar, que acompanhou os veículos na entrega das urnas nos locais de votação. A distribuição dos equipamentos começou às 7 da manhã e terminou por volta das 5 da tarde.
Cada viatura que deu apoio na entrega contou com 2 policiais militares. O TRE tem o controle dos locais de entrega. Então, cada viatura aqui vai acompanhar um caminhão até o destino final. Aí a previsão pode ser meio-dia ou 15 horas, é de acordo com a quantidade de sessões. Foram distribuídas quase 2.000 urnas em 260 locais de votação aqui em São Luís. Neste domingo, quase 690 mil eleitores estão aptos a votar para prefeito da capital maranhense. A segurança ela está a cargo de todo um sistema, né, de segurança envolvendo a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro. Então a Polícia Militar está acompanhando o deslocamento das urnas até os locais de votação, quando lá já estarão de prontidão Corpo de Bombeiro e policiais militares e em seguida, já no período da noite, o Exército Brasileiro assumirá a vigilância das urnas, como também no dia da votação, juntamente com a Polícia Militar. Depois de distribuídas todas as urnas, a segurança foi reforçada nos locais de votação. Não, os locais, vai ter a segurança nos locais onde as urnas ficarão. Vai ter uma segurança à parte. Essa é a escolta de entrega das urnas. E no local também vai ter segurança. Eduardo Braide, ou Edivaldo Holanda Júnior, será o prefeito de São Luís a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Eleger um prefeito para um mandato de 4 anos é algo de extrema importância e, ao mesmo tempo, de responsabilidade por parte de cada eleitor, já que o futuro da cidade estará nas mãos de quem vencer. Por isso, é fundamental conhecermos as atribuições e as funções políticas da figura do prefeito municipal. A cada 4 anos, brasileiros de todo o país exercem a cidadania e escolhem o prefeito das suas cidades. Mas o que faz um prefeito? Cuidar da cidade, gerir recursos. Administrar os recursos e saber dividir para qual área mandar mais, mandar menos. É trabalhar para a comunidade, a parte de saúde, escola, cuidar do povo. Ele é responsável por organizar a vida pública do cidadão dentro do município. Ele é responsável por criar obras junto com os seus secretários municipais. É mais ou menos isso. Entre as funções de um prefeito está decidir onde aplicar os recursos provenientes de impostos municipais, como o IPTU e o ISS, além das verbas decorrentes de repasses feitos pelos governos estadual e federal. É também o prefeito quem deve gerir políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento, entre outras, garantindo o pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais à população. O prefeito, ele se concretiza como o poder máximo do executivo municipal, cuja função precípua seria administrar os recursos dos munícipes, que vêm por meio da transferência obrigatória e das transferências voluntárias. A transferência obrigatória vem por meio de legislação própria da Constituição Federal, das leis federais, que são oriundas dos impostos. Imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre produtos, veículos, imposto sobre as rendas, imposto sobre os serviços. A União faz o bolo e rateia entre os entes federados, que é a própria União, os estados e os municípios. Nós temos também os recursos voluntários. Esses recursos são provenientes de convênios. Um governador faz um convênio com o prefeito, o Ministério das Cidades faz um convênio com o prefeito, e esses recursos são para fins específicos. Construção de praças, uma escola, uma reforma de uma rua, uma operação tapa-buraco, enfim. Cabe ao prefeito administrar esses recursos. O prefeito não governa sozinho. Ele nomeia secretários como seus auxiliares e também precisa trabalhar junto com os vereadores do município. Mas a responsabilidade do chefe do executivo é maior e é proporcional ao seu salário. Aqui em São Luís, por exemplo, o prefeito ganha todos os meses R$25 mil, o mesmo salário do prefeito de São Paulo, a cidade mais rica do país. Um salário alto que exige muita responsabilidade. É o prefeito quem deve cumprir a lei orçamentária anual.
A LOA é uma previsão de todas as receitas e autorização de despesas públicas dos poderes executivo e legislativo para o ano. Se houver alguma despesa fora do que foi previsto na LOA, é necessário que uma lei complementar seja aprovada para autorizar o investimento. A lei orçamentária anual, ela faz parte de uma legislação que obriga a ter um planejamento prévio desses gastos. Nós temos também o plano plurianual, nós temos um plano que vai até de 5 anos e um plano que vai até de 10 anos. Então, cada prefeitura, ela deve respeitar esse planejamento prévio. Sabemos que, às vezes, esse planejamento é feito de forma tão somente burocrática, mas com a população ativa na participação da política e na participação da confecção desse plano, através de um orçamento participativo, com vereadores ativos na sua atividade, nós poderíamos ter uma efetividade maior dessa legislação. Então, a lei orçamentária anual, ela é como um norte a ser seguido pelos administradores. E muitas das vezes o norte está apontando por um lado, a bússola está apontando um norte para um lado e os administradores estão indo para o outro. Então, cabe à sociedade fiscalizar. E você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.